gente consegue medir no ecocardiograma, a gente vê a raiz da aorta, né, que é aquela que já passou aqui em todos os slides, né, que é bem onde sai a válvula aórtica. Logo depois, a gente já vê a aorta ascendente. E a gente consegue ver também o arco aórtico, né, aqui em cima, no pescoço da gente, a gente consegue ver também, né, que seriam os lugares onde mais tem, né, a dissecção, certo? Outra indicação clássica, né, classe 1, é sinais ou sintomas de insuficiência cardíaca, né? Então, o paciente que tenha, por exemplo, cardiomegalia, que você identificou em um outro exame de imagem, tipo um raio-x, uma tomografia, que foi fazer um exame para outra coisa, viu o pulmão e achou cardiomegalia. É cardiomegalia mesmo? Você tem que ver no ecocardiograma, certo? A única medida confiável mesmo de tamanho, né, do coração é no eco. Um paciente que tenha sintomas de insuficiência cardíaca, que tenha, por exemplo, uma causa, né? Por exemplo, você vê, né, sintomas de insuficiência cardíaca e teve uma doença viral, né? Teve Covid, teve, né, pode ter sido uma miocardite, né? Se ele fez uma quimio ou uma radioterapia, ele pode ter feito uma doença relativamente nova, que a gente está estudando mais recente, que chama cardiotoxicidade, né? Que é quando o quimioterápico ou a radioterapia danificam, né, a parte do músculo cardíaco, né? Que pode ser reversível ou irreversível, né? E o exame que identifica também é o ecocardiograma. É um exame, inclusive, que pode, um dos poucos exames pode parar a quimioterapia, né? Se a gente comprovar a mesma cardiotoxicidade. E se, por exemplo, ele tem sinais ou sintomas de uma outra doença que, por exemplo, pode levar a uma doença do miocárdio. Por exemplo, paciente que tem amiloidose renal. Você precisa fazer um ecocardiograma para saber se tem também cardíaco, né? Então, aqui, por exemplo, um paciente com uma miocardiopatia dilatada, né? Você vê que é um ventrículo grande, né? Um átrio também dilatado, grande, já tem uma insuficiência mitral, mas não causa disso, e que é um ventrículo já, né, crescido e mais fraco do que o normal, né? O músculo contrai menos. Aqui é uma avaliação que a gente faz, né? Quando o paciente faz, é muito comum para a gente fazer no paciente pensando em cardiotoxicidade, o paciente que faz quimioterapia tem suspeita de insuficiência cardíaca, ou às vezes a gente faz até prévio mesmo, né? O paciente ainda não tem sinais de insuficiência cardíaca, o ideal é que ele faça antes de começar o quimioterápico, principalmente os quimioterápicos que têm, né, mais relação com cardiotoxicidade, como por exemplo, né, doxirubicina, os quimioterápicos de mama, né? Então, é uma das neoplasias que mais tem essa relação com cardiotoxicidade é o quimioterápico de mama. Então, o indicado hoje nas diretrizes mais novas seria fazer o ecocardiograma antes da paciente entrar, né, em quimioterapia, porque assim, depois, se ela não soubesse, se ela tivesse C e não soubesse, né, talvez não foi pelo quimioterápico, né? Então, o ideal seria fazer antes dela começar, né, pra gente ver se a função era normal e foi o quimioterápico que mudou, né? E fazer um eco, geralmente 3 meses depois, né, que ela começa a quimioterapia, ou se tem sintoma antes, claro, ela faz antes, né? Aí a gente faz essa avaliação, uma das avaliações que a gente faz, né? Além de avaliar, né, a contratividade, tudo, o ecocardiograma normal, a gente faz uma avaliação com strain, né? Que a gente é uma coisa mais específica. Mas, por exemplo, nesse paciente aqui, era um paciente que eu fiz, tinha era uma senhora que tinha uma neoplasia de mama, estava usando quimioterapia, e tinha um strain reduzido, né? O normal seria acima de 18, dela estava 14, certo? Então, assim, e ela não tinha disfunção ainda o ventrículo esquerdo ainda tinha uma função preservada, mas já tinha essa alteração no strain, isso aí é mais sensível do que a alteração de fração de ejeção. Então, hoje em dia é uma coisa mais moderna, né, que a gente está usando para esse tipo de paciente. Outro, né, doenças que a gente avalia bastante também são as doenças do pericárdio, né? Então, o paciente que chega na emergência com uma suspeita com supra, mas é um supra difuso, não tem indicação de cateterismo. Será que é uma pericardite, né? Pode ser pericardite só por critérios clínicos e eletrocardiográficos? Pode, né? Mas ela pode ter também derrame, ela pode ter espessamento, pericárdio, né? Então é interessante sempre esse paciente fazer também um ecocardiograma, certo? Se é um paciente que tem suspeita de derrame pericárdio, né? Como eu já tinha falado antes, é um paciente que tem alguma razão para ter um derrame pericárdio. Tem câncer, tem derrame pleural, ascite, tem outras, né? Outros sinais de congestão, tem sinais de tamponamento, abafamento de bulha, turgência jugular. O paciente também, inclusive, um dos poucos emergências, né, urgências do eco, né, que são a dissecção de aorta e o tamponamento, né. E
quando a gente vê que tem tamponamento, a gente usa o eco também para guiar o procedimento, né? Guiar o procedimento de pericardiocentese, onde a gente, né, coloca a agulha no pericárdio, né, e drena esse líquido, né? O ecocardiograma fica guiando esse procedimento. Então, aqui foi um caso real, aqui, né? Foi um plantão que eu dei, um paciente que tinha realmente sinais clínicos de tamponamento, estava super hipotenso, e tinha uma suspeita de derrame pericárdico. E aqui ele tem bastante. Isso aqui era com Nora, né? Que ele ficou já hipertenso, mas ele estava bem potente. E tinha um derrame bem grande, né? Que é essa águazinha. Aqui a gente vê, né? Aquela, o parasternal, né? O ventrículo esquerdo. E toda essa águazinha aqui, essa coisa bem preta embaixo, né? Não é normal, né? Então é um derrame aqui grande. Era um derrame bem grande. Ele drenou, tirou quase 1 litro de líquido do pericárdio desse paciente. Ele foi para a cirurgia na mesma hora. Uma outra, que são coisas mais raras, né? Massas cardíacas, né, são coisas relativamente raras, certo? O coração é um dos órgãos que menos tem, né, tumores. Então, é um órgão realmente... E quando a gente tem tumores no coração, a maioria esmagadora deles são tumores benignos, certo? Porém, não só porque eles sejam benignos, não quer dizer que não vão dar sintomas ou que eles não devem ser tratados com cirurgia, né? Um dos, né, os tumores mais comuns que a gente tem, né, no coração se chama mixoma, né, um tumor que geralmente dá no átrio esquerdo. Ele cresce bastante, né, e começa a fazer sintomas de compressão, né, ele começa a obstruir a válvula mitral, por exemplo, né, começa a fazer sintomas obstrutivos. Então, o paciente vai ter, por exemplo, síncopes, né, síncopes de repetição, e na investigação dessa síncope pode aparecer essa massa cardíaca, né, e uma outra coisa que ela pode fazer também, massas cardíacas, principalmente o mixoma, né? Ele pode fazer embolia, né? Pequenos pedaços dele, né? Podem sair, quando eles estão do lado esquerdo, eles geralmente vão para o sistema nervoso central. Se for do lado direito, né? Geralmente faz uma embolia mais periférica, mais pulmonar. E depois que você tira esse tumor, você também tem que acompanhar, né? Ver se não teve nenhuma complicação. Aqui é um caso bem interessante também, né? Então, que eu fiz lá no Dante. É um paciente com mixoma. Você vê que é essa massa enorme aqui, ó, dentro do átrio esquerdo. Aqui é a aorta, que é o ventrículo esquerdo, e aqui é o átrio esquerdo. É uma massa gigantesca, sabe? Ocupava o átrio esquerdo deles. Ele só não ocupava o átrio esquerdo inteiro, porque o átrio esquerdo é extremamente expansível, né? Então, a massa vai crescendo, o átrio esquerdo vai crescendo também, porque ele vai enchendo de sangue ao redor, né? E aí ele tinha um volume de átrio esquerdo enorme, gigantesco, né? Para comportar essa massa bem grande. É uma massa, você vê que é bem característica de tumor benigno mesmo. É uma massa bem delimitada, né? Certo? Eu tenho um pouco até de cálciozinho dentro dela. Uma massa bem, bem grande. Aqui é um tridimensional dele, né? Mostrando vários cortes aqui no átrio esquerdo. E assim, como que essa pessoa não vai ter sintoma? Fica totalmente em cima aqui da válvula mitral, né? Assim, ele atrapalha muito o fluxo. Outras indicações, pensando num paciente, né, infantil, né, que também é uma grande indicação do ecocardiograma, são a suspeita de cardiopatias congênitas, né? Então, paciente que desde o bebezinho, né, já tem sopro, ou que fez um eco fetal e tinha, né, quando ele ainda estava na barriga da mãe, fez um eco fetal e já tinha uma CIA, uma CIV, já tinha uma suspeita de cardiopatia congênita, ele tem que fazer depois que nasce, né, para saber se realmente era isso mesmo. Ou se vai fechar esse defeito ou não, né? Vai acompanhando isso. Uma grande parte dos defeitos da infância são fechados, né? Depois. Mas outros são, né? Ficam crônicos, precisam ser tratados o quanto antes. Então, sopro na infância também é uma indicação quase, né? De eco. Se é uma suspeita de uma cardiopatias cianótica maior ainda, certo? Que geralmente são as cardiopatias cianóticas, são as que têm que ser corrigidas mais precocemente, né? E aqui, né, um caso que eu fiz também, que era uma CIA, certo? Você vê que aqui é um ecocardiograma transesofágico, né? A gente vê o átrio direito e o átrio esquerdo. E você vê que tem o normal é que ele tivesse esse septo, né, interatrial entre os dois átrios, tivesse todo completo, né? O desse aqui não, você vê que tem um buracão aqui entre um e outro, certo? E aqui no mesmo caso, ó,
você vê que tem um azul, tanto o azul quanto o vermelho. O seu fluxo passa de um lado para o outro, porque realmente é um buraco de um lado para o outro, né? Então, é uma comunicação interatrial, né? Isso é um exemplo de uma cardiopatia congênita. Pode ter uma comunicação entre os ventrículos, né? Que é uma comunicação interventricular. Pode ter um defeito do septo como um todo, né? E tem uma comunicação que é bem mais grave, né? Um defeito extremamente comum nos pacientes, por exemplo, com síndrome de Down, né? Que chama defeito do septo. E é quando o septo como um todo não se fecha, né? Nem o septo interatrial, nem o septo interventricular. Então, existe uma comunicação entre as 4 cavidades. Aí, realmente, um defeito grave que tem que ser corrigido, geralmente, logo no início. Outra indicação também, né, importante, né, do cardiograma, é tentar diferenciar as causas de dispneia, né? Então, assim, será que é uma dispneia pulmonar ou será que é uma dispneia cardíaca, né? Então, é sempre um exame interessante para a gente fazer pensando em dispneia, né? Principalmente se for um paciente, então, que tem uma história pulmonar, pior ainda, que aí você fica mais confuso, né? Um paciente que tabagista, tem tudo para ter DPLC. Será que é só DPLC? Ou será que ele, por exemplo, já tem um DPLC que evoluiu com cor pulmonar, né? Ele evoluiu com hipertensão pulmonar e falência das câmaras direitas. Tem que fazer o eco para descobrir, só tem um jeito de saber, né? Se ele tem uma suspeita, um achado de hipertensão pulmonar no cateterismo, em um outro exame que ele fez, né, pensando em outra coisa, deu hipertensão pulmonar. Tem que ver no eco, né, ver se ele tem alguma coisa, por exemplo, tem alguma alteração da válvula pulmonar, da válvula tricúspide, né, que possa gerar hipertensão pulmonar, alguma alteração de câmaras direitas. Se ele tem, por exemplo, uma comunicação interatrial, daria, né, aumento de câmaras direitas, hipertensão pulmonar, né. Se ele tem alguma cardiopatia congênita, que não sabia, às vezes a gente cansa de ver, né, na vida adulta, descobrir uma cardiopatia congênita por causa disso, hipertensão pulmonar, aumento de câmaras sem explicação, né. Em tromboembolismo pulmonar, certo? Sempre é um exame também que é feito muito no paciente que está internado, ou um paciente, às vezes, na urgência mesmo, né, chegou com uma suspeita de TEP, tem uma história de ficou imobilizado, veio com dispneia, desaturando, taquicárdia, todos aqueles sinais, assim, para você pensar em TEP. Será que esse paciente tem uma repercussão hemodinâmica do TEP? Que aí indicaria a gente fazer a trombólise, né, aguda, né, do tromboembolismo. Então, a gente usa o eco para diagnosticar isso. A gente consegue ver no ecocardiograma se já tem hipertensão pulmonar, se tem aumento das câmaras direitas, né, se o tromboembolismo é grande o suficiente para gerar uma repercussão cardíaca, né? Aí vale a pena a gente entrar com o tromboembolismo, por exemplo, né? A dispneia eu já falei. Uma outra indicação seria a pesquisa de uma fonte emboligênica, né? Um AVC embólico, certo? Paciente que tem arritmia, tem um AVC por fibrilação atrial, por exemplo. O primeiro foco que você tem que pensar é cardíaco, né? Uma grande chance dele, pela fibrilação atrial, né? Pela redução de fluxo, ele ter trombos no átrio esquerdo ou no apêndice atrial esquerdo, né? Que estejam embolizando para o cérebro, né? Uma outra indicação, né, mais recente seria o AVC criptogênico, né? O paciente que é jovem, não tem nada por que tem um AVC, não tem arritmia, não tem nada por que ele tem esse AVC. Pode ser um forame oval patente, né? Que é uma doença, uma cardiopatia extremamente comum, né? Certo? Até 25% das pessoas podem ter, né? Mas se ela é associada com embolia, né? Com AVC, ela tem indicação de ser fechada. E a gente colocar uma prótese, né, nesse forame, que é um buraquinho, né, que passa do átrio direito para o átrio esquerdo.